Oi, tudo bem? Como está você nesse dia? Desejando que a paz de Deus esteja reinando em seu coração, tá certo? Não esqueça aí, antes de falar qualquer outra coisa, eu quero te pedir, se você está gostando desse canal, inscreva-se e dê o seu like, divulgue essa mensagem para outros, ok? Hoje nós meditamos ainda no livro de Juízes sobre a vida de Sansão, muito conhecido no meio cristão. Os leitores de Bíblia aí já sabem como é essa história. Mas nós vamos trazer alguns aspectos da vida de Sansão neste dia. Sansão, ele foi gerado a partir de uma promessa. Apareceu um anjo para o seu pai, para a sua mãe, e disseram: olha, vocês vão ter um filho e ele será nazireu de Deus. O que é um nazireu? Naquela época havia pessoas separadas. E o nazireu era alguém separado e distinto. Havia coisas que essa pessoa não poderia fazer. Ele teria cabelos compridos, não poderia beber vinho, não poderia se aproximar de cadáveres. Então ele seria separado. Sansão veio ao mundo com uma missão muito especial, muito linda. Ele era alguém que julgaria o povo de Israel e libertaria o povo de Israel do cativeiro dos filisteus. A história de Sansão é muito comum, conhecida pela sua força. Sansão era aquele homem forte, valoroso, destemido e que possuía uma força física descomunal. E esse homem, ele cresce com esse objetivo, ele foi doutrinado, ensinado pelos seus pais: olha, você é um nazireu, você tem que se preservar porque Deus tem algo para ti. Quando ele fica maduro, homem, ele começa a fazer coisas por conta própria. Tipo, ele se interessa por uma mulher que não era do povo de Israel. E tem uma coisa que a Bíblia fala que eu achei interessante nesta manhã. Ele disse ao pai que queria se casar com aquela mulher porque ela agradava aos seus olhos. O homem, o macho da raça humana, ele é guiado pelo que vê. Ele se sente atraído por uma mulher pelo que vê exteriormente nela. E Sansão não foi diferente. Sansão cultivou em sua vida esse olhar lascivo, esse olhar voltado para a beleza exterior da mulher. E ele escolhe uma mulher que não era do seu povo, que não era da sua linhagem, para se casar. E acontece várias situações na vida de Sansão. Ele tinha uma queda, um desequilíbrio, ele tinha uma área de fraqueza na sua vida. Sansão era um mulherengo. Se você for olhar na Bíblia, você vai perceber isso. Ele se encontra, casa com uma mulher, depois ele se envolve com outra, até que ele chega em Dalila. E nós conhecemos só a história de Dalila, não conhecemos as demais. Só que Sansão, ele começa a praticar coisas que quebram esse chamado de Deus. Ele encontra um leão, mata esse leão. Quando ele volta de lá da terra dos filisteus, cuja mulher ele estava cortejando, namorando, enfim, ele passa no cadáver desse leão, ele colhe mel desse leão morto. Então ele se aproxima de cadáver, ele começa a fazer coisas que vão gerar na vida dele uma tragédia. Ele começa a quebrar a aliança com Deus, quebrando o que o seu nazireado não permitia. Até que ele se encontra com Dalila e se envolve com ela e vem aquele diálogo de contar para aquela mulher, porque ela queria saber de onde vinha a tua força, como é que você é tão forte assim? E Sansão vai ali brincando com o perigo e falando: minha força vem disso, minha força vem daquilo. E ela fazia e não era. Até que ele abre o seu coração: olha, minha cabeça nunca passou navalha. E eu sou forte assim porque eu sou um nazireu de Deus. E aí aquela mulher, percebendo que ele contara todo o seu segredo, traz uma armadilha, raspa a sua cabeça e ele é amarrado, e os filisteus conseguem dominar aquele homem e tirar aquele homem de circulação. Detalhe, Dalila não era do povo de Israel, ela era mais uma mulher com quem Sansão tinha se envolvido no seu percurso. E Sansão é preso. A primeira coisa que os inimigos arrancam de Sansão são os seus olhos. O lugar da sua fraqueza foi o lugar que ele foi arrancado. Tiram seus olhos. E aí procede aquele julgamento, aquela situação. Enfim, o povo filisteu leva Sansão para brincar com ele. E Sansão pede ao moço: olha, me coloca na coluna para eu ficar amparado, na coluna que segura esta casa. E a Bíblia diz que havia centenas de filisteus pelo telhado, por todo que é lado.
E Sansão se arrepende ali no último momento e diz: Deus, me dá novamente essa força para que eu possa me vingar dos meus inimigos. E ele agarra nas colunas daquela casa e essa casa desaba. E a Bíblia diz que Sansão matou muito mais inimigos na sua morte do que em sua vida. Fica aí para nós essa meditação sobre a vida de Sansão. O que é que eu e você temos feito e temos dado lugar para que os nossos inimigos nos subjuguem e arranquem os nossos olhos espirituais? O olho é uma fonte, é uma porta da alma. O que é que nós temos feito para brincar com a nossa vida de maneira que nos tornemos fragilizados como Sansão? Que Deus ajude a mim, que Deus ajude a você a não brincar. A vida cristã é muito séria, a vida é muito séria e ao mesmo tempo muito breve. Nós não podemos brincar. Que Deus nos ajude a tomar o exemplo de Sansão e trazer para a nossa própria vida. Sansão foi um homem escolhido por Deus para um projeto. Ele não conseguiu executar todo esse projeto, mas ele conseguiu fazer muito dentro da sua capacidade humana limitada. E você, Sansão, mulher de Deus, homem de Deus, o que tem feito para executar o seu chamado? Descubra o que Deus tem para você e execute. Nós viemos ao mundo para servir, nós viemos ao mundo para ajudar o próximo. E Deus tem esse chamado para você. O que você tem feito? Fica aí para nós essa meditação nesse dia. Juízes, o livro de Juízes traz essa história de Sansão. Depois você pode ler, meditar em casa, mas não deixe de absorver aquilo que Deus tem para a sua vida, tá certo? Um bom dia, um bom trabalho nesse dia, nessa tarde, nesse dia, e que Deus te abençoe ricamente. É o que deseja o meu coração, tá certo?